Fala pessoal, aqui é o Pablo e você está no canal Geek de hoje, bem-vindo, e hoje nós temos um assunto aí um pouco polêmico, então vamos logo pro vídeo. Esse vídeo aqui na verdade é um desabafo sobre a situação de como o cinema tem tratado as mulheres, ou as heroínas no cinema, ou até mesmo no streaming. Nos últimos anos a gente viu várias produções que fracassaram e fracassaram feio, como por exemplo aí She-Hulk ou Capitã Marvel. São heroínas muito importantes nos quadrinhos e que fazem bastante sucesso, um sucesso bem importante. Mas por que que nas telonas e no streaming elas fracassaram? Por que será? E não é só a Marvel ou a DC que cometem esses erros. A Sony ano passado também fez um filme de super-heroína, né? Super-heroína que foi horrível e a galera simplesmente detestou. Uma adaptação péssima dos quadrinhos. Que aliás, não sei o que tem de quadrinhos naquele filme, mas ok, né? Quando eu vejo esse tipo de filme, eu penso que os executivos dessas grandes produtoras aí pensam que nós somos todos idiotas, que vamos aceitar qualquer coisa. Ou que simplesmente por fazer um filme de um personagem feminino, que as mulheres vão ir correndo pro cinema e vão passar a amar filmes de quadrinhos a partir desse momento. Eu acho que eles estão fazendo isso da forma bem errada. Agora, não quer dizer também que só existem filmes ruins de mulheres, né? Ou de super-heroínas. Bem pelo contrário, existem alguns que são muito bons, mas é alguns, né? Bem pouquinhos. Como, por exemplo, da Mulher Maravilha. O primeiro filme da Mulher Maravilha, eu acho que é um dos melhores filmes de super-herói feminino da história, se não for o melhor. Eu acho que até, na verdade, é o melhor. Mas não existe muitos outros, né? Não existe outros que possam ser comparados. Como, por exemplo, o filme da Capitã Marvel, o primeiro, vendeu muito, né? Fez muito sucesso na época que saiu, mas na verdade ele só entrou no hype do filme dos Vingadores. E ela foi lançado na época certa, onde se você lançasse qualquer coisa de super-heróis, seja o que fosse, podia ser até de um cachorro qualquer chamado de super-herói e ia fazer sucesso, ia vender muito de qualquer forma. Mas, né, nós sabemos que não era um filme bom. É só você assistir ele hoje e você vai perceber que na verdade é um filme bem fraco. Dessa vez foi quase, não é, Guzinha? Hã? Aqueles caras maus ainda estão por aí. Ai, filho da Flurker! Pessoal, minha indignação nesse vídeo aqui, o motivo de eu fazer esse vídeo, não é por revolta contra a lacração, cultura woke ou alguma coisa assim. Tudo bem que eu não concordo com a maior parte das coisas que a Disney, por exemplo, faz, mas não é sobre isso que eu tô falando, ou não é exatamente sobre isso que eu quero focar, mas sim no fato de que parece que eles não têm interesse de fazer uma boa adaptação para o cinema. E nós temos heroínas muito boas, que merecem filmes incríveis, séries incríveis. E eu vou falar sobre elas um pouco agora. É importante deixar claro aqui que eu vou tentar falar de heroínas que ainda não foram adaptadas para o live action, porque eu não acho interessante ficar refazendo os filmes que acabaram de sair, ou os seriados que tem pouco tempo que saíram também no streaming. Então eu vou dar algumas dicas do que poderia ser feito de heroínas que ainda não foi feito, porque existe muitas heroínas, né? É uma variedade bem grande, então a gente não precisa ficar repetindo sempre as mesmas. Pessoal, então sem mais enrolação, vamos para a primeira super-heroína, que é a Canário Negro. E na verdade a Canário Negro ela não tem só um grito super poderoso como a gente já viu por aí, né? Já viu algumas adaptações dela no passado. Mas ela é uma grande combatente, ela é especialista em artes marciais, ela é capaz de enfrentar inimigos muito poderosos com as habilidades dela. Além disso, ela é ótima para fazer um seriado como, por exemplo, o seriado do Demolidor, que ali é um seriado mais sanguinário, de bastante ação e de bastante luta. Canário Negro é perfeita para isso. Na verdade, quando eu vejo ela, eu me lembro um pouquinho dos filmes do John Wick. Então imagina fazer algo similar. Eu acredito que ficaria muito legal, daria muito valor para essa heroína e faria ela ficar muito mais famosa do que ela já é. Eu acho que as pessoas passariam a gostar dela.
Me diga aí, o que vocês acham? Vocês gostam dela? Eu acho que seria perfeito ter um seriado no estilo Demolidor para esse personagem. Além disso, ela pode ser introduzida no novo DCU e introduzir outros personagens. Ela já foi líder das Aves de Rapinas, então imagina quantos outros personagens não podem vir junto com ela. Além dela ter um bom relacionamento aí com o Arqueiro Verde e também com o Batman. Então, ao meu ver, essa é uma das heroínas que não deveria de faltar no novo DCU. I'm there. E já que a gente começou falando sobre DC, então vamos falar um pouco mais sobre a DC. O que vocês acham de adicionar a Big Data? Talvez esse personagem não seja muito conhecido aí pela maioria das pessoas, mas é uma super-heroína que veio lá de Apocalipse e ela é rival do Darkseid. Ela tem uma conexão muito forte com os Novos Deuses. Eu até imagino já isso acontecendo, um futuro filme onde é introduzido os Novos Deuses no DCU e ela aparece como uma super-heroína e muito combatente, e ela com certeza traz um nível de ação muito maior do que a gente está acostumado a ver. Inclusive, ela tem um poder muito similar ao do Super-Homem. Então dá para imaginar aí uma mega luta contra Darkseid e o que for, né? Porque ela é capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu acho que essa seria uma heroína que demonstraria realmente um superpoder gigantesco, mas precisa de uma boa adaptação para isso, né? Precisa de um bom roteirista. Não dá para fazer a mesma coisa que foi feito, por exemplo, com a Capitã Marvel. Só colocar uma personagem super poderosa, feminina, e que depois você não consegue fazer mais nada com ela porque ela é poderosa demais e destrói tudo muito facilmente. Então acho que não seria essa a ideia, mas que é uma personagem que eu acho que seria muito legal de ver nos cinemas. Ah, com certeza ela é. E agora falando um pouco da Marvel, tem uma personagem que eu sei que já foi muito pedida pelos fãs e aí tem uma fanbase até que bem grandinha, que é da Mulher-Aranha. Mas calma, eu sei que eu falei que não gosto muito da ideia de pegar um personagem masculino e transformar ele numa versão feminina. Mas essa não é bem a história, porque a Mulher-Aranha ela já é bem conhecida nos quadrinhos. E além disso, ela também é bem diferente do Peter Parker. Ela tem uma história diferente, um background diferente, poderes diferentes e se comporta de uma forma totalmente diferente. Seria legal ter uma versão feminina que é completamente diferente do Peter Parker, assim como é nos quadrinhos. É divertido, eu gosto, ela tem uma vibe diferente e isso poderia incrementar muito o background de personagens femininas no MCU. Já que tá faltando personagens boas, essa daí é uma dica boa. Ameaça nível ômega detectada. E a próxima é uma das minhas preferidas de longe, que eu gosto muito, e ela é simplesmente a primeira mulher negra a ter superpoderes no quadrinho que realmente se tornou relevante, que é a Tempestade. E vamos ser sinceros, a Tempestade nunca teve uma adaptação muito boa para o cinema. Aliás, toda vez que ela apareceu, foi muito capada, né? Ela teve os poderes bem reduzidos, mas ela foi muito mais importante do que nós já vimos na tela do cinema. Ela já foi líder dos X-Men, ela até mesmo já liderou o Wakanda ao lado do Pantera Negra, e ela é capaz de controlar todo o clima. Isso dá para ela um poder gigantesco que a gente nunca viu, que só apareceu nos quadrinhos. E eu gostaria muito de ver tudo isso nos cinemas. Eu acho que agora existe muito espaço para isso, já que os X-Men vão ser introduzidos na Marvel, ou já estão sendo introduzidos nos próximos filmes. Na minha opinião, essa é a personagem que deveria de ter um filme solo. E bem escrito.
E pessoal, eu tenho que confessar pra vocês, uma das heroínas que eu mais tenho esperança de ver nas telas do cinema é a Zatanna, que agora eu acredito que isso pode acontecer num futuro breve, graças ao James Gunn, que tem ali uma visão mais parecida com as histórias dessa personagem. Já que ela vai introduzir ali, já que na verdade ele vai introduzir o Monstro do Pântano no DCU e vai trazer um pouco de terror pra isso, dá pra criar uma ótima história ali de terror, suspense e um pouco de magia com a Zatanna. Ela é uma personagem extremamente poderosa. Se vocês não conhecem, nunca leram um quadrinho sobre ela, vocês estão perdendo muito. É um dos melhores personagens para você aprender e ler. Eu gosto muito, eu sou muito fã das histórias dela. Eu acho que ela introduz, junto com ela, um universo muito rico que ainda não foi introduzido em nenhum momento dos cinemas. Então, minha esperança é em que em algum momento James Gunn possa trazer ela e isso mude completamente a nossa visão em relação ao universo da DC, que hoje se baseia, né, tá basicamente no Batman, no Superman, na Mulher Maravilha, um pouco no Flash, mas a Zatanna pode trazer ali uma percepção totalmente diferente pra gente. E no final, não é tão difícil assim de achar uma personagem importante, boa, com boa história, bom background e que fizeram um sucesso nos quadrinhos. Então, por que ainda continuam transformando personagens importantes masculinos em femininos só para levar para o cinema ou para um streaming? Realmente isso não faz sentido, eu não consigo entender por que isso é feito. Eu acho que esse é o momento de mudar e nós, como fãs, podemos exigir isso da Sony, da Marvel, da DC, de quem for. Se quer colocar personagens femininos no cinema ou no streaming, que faça isso da forma certa, que escolha um bom roteiro, que escolha bons personagens, que tenham um bom sucesso já nas HQs, não precisa inventar uma coisa totalmente maluca, sem sentido nenhum. Aí, falando nisso, eu tô com bastante esperança aí pra Supergirl, que tá pra ser, na verdade, tá sendo filmada e vai lançar aí depois do filme do Superman. Esse é um filme que eu tô colocando boas esperanças, porque é uma ótima personagem. E eu só não mencionei ela na minha lista justamente porque eu já sei que vai sair um filme dela e o quadrinho que está sendo adaptado eu acho ele excepcional, um dos melhores quadrinhos já feitos de toda a história e também indico bastante para que vocês possam ler, possam buscar e se informar bastante sobre ele. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aqui embaixo sobre essas heroínas, qual que você gostaria de ver também adaptada no cinema, se você concorda com a minha lista ou não. Enfim, comenta o que vocês quiserem, qualquer coisa ajuda bastante no canal e eu espero vocês na próxima.